Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos na nossa aula número 17 de Economia do Setor Público. Então, a gente deu uma pausa aí pós-feriado e pós-prova, estamos voltando novamente com essa aula, na qual a gente veio discutindo bastante sobre todas essas posições que o governo interfere, tanto na nossa vida em sociedade, como na economia. Então, a gente conversou bastante nas últimas aulas a questão de tributos, de impostos cobrados, como esses tributos e impostos acabam gerando impacto, né, na economia e no desenvolvimento do Estado, e como essa intervenção do Estado, principalmente aqui para a gente no Brasil, acaba afetando no desenvolvimento econômico. A gente conversou bastante também sobre a eficiência, né, dos recursos governamentais. Então, se pagam impostos, se pagam tributos, esses impostos e tributos gerados, eles geram receitas para o Estado, e como que essa receita é alocada, como a eficiência disso traz, né? A gente percebeu que isso no nosso dia a dia, na nossa vida, está muito presente, porque, como diria o professor Paulo, né, nessa vida, a única certeza que a gente tem é que vai morrer e pagar imposto. Então, já que a gente paga imposto em quase todas as ações que a gente pratica no nosso dia a dia, desde moradia, energia, água, até dos bens públicos que a gente utiliza, né, que a gente já comentou bastante sobre praças que a gente compartilha, a questão da saúde pública, da educação pública. Então, desde a gente estar utilizando tudo isso, a gente quer saber se os nossos recursos que estão sendo aplicados estão sendo eficientes. Então, há uma discussão muito grande em cima disso, e há essa relação de que a gente deve ter essa percepção de como essa intervenção do Estado, até que ponto é boa, até que ponto não é boa, e como esses recursos que a gente acaba direcionando para o Estado, através de tributos e impostos, geram de benfeitoria para a nossa sociedade, né? E que, principalmente, a gente tem que tentar perceber que esses recursos não estão sendo direcionados para um grupo específico. A gente tenta perceber que pessoas específicas, grupos, tanto de empresa, quanto de pessoas, quanto de governos, acabam se beneficiando desses recursos e dessas receitas geradas para benefício próprio, principalmente na geração de políticas públicas. Então, se há uma receita, se há uma geração de receita destinada para a população, certo? No qual o governo, o Estado em si, que acaba direcionando tudo isso e dizendo para onde isso vai ser direcionado, que tipo de políticas públicas que são feitas, né, e políticas fiscais para fazer o levantamento desse recurso são direcionadas. A gente percebeu isso também, né, que cada governo, cada governante, ele tem uma percepção diferente de qual a necessidade desse recurso ser destinado, para onde que cada recurso vai. E a gente, próximo aí das eleições, a gente consegue escutar muito isso, né? A gente começa a perceber que cada governante, cada candidato, ele coloca, né, uma política destinada para esses recursos, seja, vamos melhorar a educação, vamos melhorar a saúde, a segurança. Então, a gente já começa a perceber que a política que ele leva, né, o objetivo dele em si, vai ser traçar uma política pública e utilizar esses recursos para isso. Então, a gente tem que ver como que isso vai impactar na economia, beleza? A gente está gerando receita, está gerando recursos, essas políticas estão favorecendo a economia para que haja esse desenvolvimento, então a gente vai perceber mais isso. Então, na aula de hoje, a gente vai tentar entender como que essas políticas públicas acabam impactando, né, nessa geração de destinar a política pública correta, ou seja, a receita ser destinada para a política pública certa, e a questão da redistribuição, né, que a gente consegue perceber também hoje que a distribuição de renda não é tão igual como a gente gostaria, mas que como que isso vai ser redistribuído, de que forma a gente consegue perceber isso. Eu vou compartilhar a tela com vocês nos meus slides para a gente poder discutir melhor e tentar perceber alguns pontos que cada vez mais se torna presente na nossa realidade e que agora, com as eleições, a gente consegue perceber mais claro com os discursos que nós vemos, certo? Vou compartilhar aqui com vocês. Então, hoje a gente vai comentar um pouco na nossa aula 17 sobre política fiscal e distribuição de renda. O que essas políticas fiscais
no qual a gente já gerou receita, já foi destinada ao Estado, e como essas políticas vão acabar impactando principalmente na distribuição de renda, certo? Vamos lá. Então, a gente percebeu que a política fiscal ela vai se constituir basicamente de um ato político, certo? E o problema da determinação do objeto da política fiscal está aí. Por quê? Onde que a gente vai destinar esses recursos, né? Já que se constitui um ato totalmente político, como que eu vou determinar a política fiscal? Essa poderá ser dirigida no sentido de propiciar a evolução do país para os objetivos puramente econômicos, como seu desenvolvimento, industrialização, assim como para alvos políticos e sociais. Ou seja, essas políticas de destinar as receitas geradas basicamente vão ser para o desenvolvimento e industrialização do país ou de uma região, bem como para alvos políticos e para alvos sociais, ou seja, para que a sociedade em si consiga absorver toda essa geração de receita. Então, de acordo com o Baleiro, ele começa nos mostrando que a noção de desenvolvimento assenta em critérios comparativos. Então, disse que uma nação é subdesenvolvida em relações ao padrão de vida, ou seja, cultura e bem-estar de outras nações mais avançadas em níveis de produtividade e civilização. Quando a gente fala sobre isso, um pouco sobre uma nação ser subdesenvolvida ou mais desenvolvida, a gente começa a perceber os índices econômicos, né? Então, a gente tem o índice de desenvolvimento humano, que acaba impactando diretamente na questão de bem-estar, de como essa sociedade tem esse bem-estar. E, a partir disso, ela consegue gerar mais produtividade. Então, se essa sociedade ela tem um índice de desenvolvimento maior, de desenvolvimento humano maior, a gente consegue perceber que essas sociedades, elas acabam tendo melhor educação, melhor saúde, acesso à cultura, acesso ao bem-estar. Então, quando essas políticas fiscais geram esse tipo de destino correto ou mais eficaz da receita, a gente consegue perceber que essas sociedades, elas são mais avançadas e se mostram mais produtivas em relação às outras que esse tipo de acesso, ele é mais precário, certo? Então, quando você consegue perceber que as pessoas têm esse acesso com melhor qualidade, a produtividade dessa sociedade em si vai ser melhor. De modo geral, o subdesenvolvimento ele vai se caracterizar pelo baixo nível de renda per capita de um povo, e, em consequência, seu padrão ínfimo de vida, por efeito da escassa produtividade da sua economia, presa a métodos rudimentares de produção e de trabalho. Então, a gente começa a perceber que sociedades subdesenvolvidas, elas têm uma renda per capita menor, ou uma concentração de renda muito maior, né? E que esses métodos ainda de produtividade são bem inferiores em relação às sociedades mais desenvolvidas. Porque se uma sociedade é mais industrializada, ela possui métodos de produção mais eficazes e que vão produzir mais em maior escala e com maior qualidade, vai acabar gerando maior gasto da economia em si, e esse gasto vai necessitar de que as pessoas tenham rendas maiores. Então, lembra quando a gente estuda o fluxo circular da renda? É basicamente aquilo. Então, se há produtividade, há consumo, há pessoas oferecendo sua mão de obra, como a gente já viu isso, né, de economia política, há pessoas oferecendo sua mão de obra e recebendo uma renda maior por isso. Então, por mais que a gente tenha percebido muito essa questão de exploração de mão de obra, a gente começa a perceber que em sociedades desenvolvidas, isso não se torna uma exploração, isso se torna algo que vai impulsionar cada vez mais a economia, certo? Então, o autor ainda acrescenta que a diferença entre estados desenvolvidos e subdesenvolvidos estaria, assim, na média da produção acabada para o consumo e bem-estar, material utilizado pelos habitantes, ou seja, quando há produtos melhores, né, quando há, vamos dizer, a produção acabada para o consumo é maior e as pessoas começam a perceber esse bem-estar, ela sente isso, quando as pessoas utilizam essa produtividade para si e que ela vai trazer um bem-estar maior, ela consegue trazer mais desenvolvimento. E o progresso de um país, ele vai se medir pela proporção pequena de indivíduos no setor de atividades primárias, como agricultura, mineração e pesca,
e pelo um grande número relativo de pessoas ocupadas nas atividades secundárias, indústrias e terciárias, comércio e produções técnicas. Deixa eu ver aqui, está um pouco de calor aqui dentro. Então, a gente começa a perceber que as sociedades mais desenvolvidas, a gente vai ter um menor número de pessoas trabalhando nas atividades primárias, certo? Como agricultura, mineração, e muitas pessoas trabalhando em atividades secundárias. A gente volta novamente naquele debate de que se a gente produz matéria-prima e exporta, ou depende uma nação de produtos de matéria-prima, ela vai ser menos desenvolvida do que as nações que produzem produtos, como que a gente fala, das atividades secundárias e das atividades terciárias, porque a gente sabe que o valor agregado é maior e o ganho em cima disso é maior. Não há problema nenhum em ter atividade primária, mas que as atividades secundárias sejam desenvolvidas e sejam impulsionadas para o desenvolvimento econômico. Então, tendo em pois a função de propiciar a elevação dos níveis de desenvolvimento econômico e social de um país. Setores como a agricultura, a indústria e o comércio baseiam-se no direcionamento da política fiscal. Então, a gente começa a perceber que quando a política fiscal é determinada e destinada para esses setores que a gente acabou de comentar, ele vai mostrar como que esse país vai ser impulsionado, como que essa região, como essa cidade, igual a gente está tendo agora eleição para prefeito e vereadores, né? Como que essa cidade será impulsionada? Como que o candidato de vocês está pensando em destinar a política fiscal para desenvolver o município, certo? Então, a gente tem que começar a perceber quais são os setores que estão sendo impulsionados e que essa receita está sendo gerada através da política fiscal. Por exemplo, a gente tem a relação de investimento na agricultura versus o investimento na indústria. Então, há dados que, na Inglaterra, a agricultura ocupa 5% apenas dos braços, ocupa apenas 5% dos braços ou força de trabalho, contra 11% nos Estados Unidos, ao passo que nestes o setor secundário, indústria, absorve 25% contra 35%, por exemplo, no Reino Unido. Todavia, a renda per capita americana é cerca de o dobro da inglesa, e nos Estados Unidos contra 773 na Inglaterra. Então, no Brasil, somente após a saturação do investimento no setor primário, ou seja, quando há essa saturação de investimento na agricultura, é que os investimentos foram canalizados para a indústria. Então, há um maior investimento na agricultura, né, no setor primário, para depois esses investimentos serem canalizados para a indústria. Tal situação decorre ao fato de que, sendo a formação de capitais, em parte, proveniente de empréstimos externos, mas, sobretudo, poupando parte considerável das rendas provenientes da produção primária, a indústria paulista, por exemplo, levantou-se sobre os alicerces das poupanças de fazendeiros e exportadores geradas pelas grandes safras e altos preços de café. Ou seja, a gente começa a perceber que alguns países, eles têm a renda per capita maior quando ele consegue ter investimentos no setor secundário maior. Por exemplo, lógico, como a gente vai comparar a área ocupada da Inglaterra em relação aos Estados Unidos, a área é muito maior de investimento, certo? Então, a gente começa a perceber que a renda americana, ela ainda assim é maior que na Inglaterra mesmo, porque ela tem, vamos dizer, uma maior área de produção na agricultura, quando você vai fazer essa relação. Mas quando o investimento é maior na área de industrialização, ela é maior. Ela acaba sendo maior a renda per capita. E se a gente for perceber esses países, por exemplo, como os Estados Unidos, que acabam investindo na agricultura e na industrialização, a gente consegue ver também um desenvolvimento maior. Dessa forma, a gente já começa a perceber a questão de distribuição de renda. Beleza, a gente já entendeu que investimentos no setor primário, ele vai ser impulsionado cada vez mais lento o desenvolvimento em relação ao setor da industrialização. Então, a renda per capita pode ser menor, dependendo da situação e do tamanho vamos dizer, da área produzida que tem no país. A gente começa a perceber como que essa distribuição de renda é feita. Como a gente viu no caso do Paulista, de São Paulo, aqui, cadê? Na qual a indústria vamos dizer, a agricultura desenvolveu mais, mas porque utilizou-se de grandes fazendas de café. Então, grandes fazendeiros acabaram se exportando uma quantidade maior. Então,
as grandes altas do preço do café também acabou impulsionando o desenvolvimento da região. Mas e se isso não ocorresse, certo? Se não tivesse grandes fazendeiros dessa produção, como que essa renda ia ser distribuída? Como que as pessoas iam conseguir gerar cada vez mais renda per capita para si, se essa renda fica acabando nas mãos de grandes fazendeiros, por exemplo? Então, a política fiscal de desenvolvimento vai impactar também na distribuição de renda. Então, são vários os fatores que contribuem para que haja uma distribuição de renda e da riqueza de forma desigual. E dentre eles, podemos citar a oportunidade educacional, mobilidade social, estrutura de mercado. Então, há vários fatores que acabam impactando na desigualdade da distribuição de renda, em relação às pessoas que têm um acúmulo maior de renda. Oportunidade educacional, como a gente citou, ele acaba sendo um impacto da política fiscal gerada, vocês concordam comigo? Então, se eu tenho uma política fiscal do que os recursos são destinados à oportunidade educacional, a gente já vem falando isso há muito tempo, que um país mais educado é um país mais desenvolvido. Por quê? As pessoas conseguem ter cada vez mais oportunidades melhores de trabalho, a renda vai crescendo e, por consequência, todo esse ciclo econômico. Então, o índice de desenvolvimento de uma nação acaba impactando também na distribuição de renda. Por quê? Porque ele acaba impactando tanto em oportunidade educacional, tanto na sociedade, e da estrutura de mercado. Então, a gente tem que começar a perceber que como a política fiscal vai impactar nessa distribuição de renda, como que ela vai tentar facilitar, não facilitar em si, mas como que ela vai tentar amenizar alguns problemas que são gerados dentro de uma sociedade. Então, por decorrência desses fatores, o governo utiliza-se dos recursos arrecadados, justamente de uma política fiscal com o principal objetivo de introduzir mecanismos eficazes que visam a melhorar e ajustar a distribuição de renda e da riqueza, buscando tornar menos desigual possível. Então, o objetivo também dessas políticas, além de trazer o desenvolvimento econômico, é tentar reduzir essa desigualdade de renda e de riqueza. Note que hoje a gente está num país no qual a grande parte da população, não vou falar de dados, porque eu não tenho nada certo, então não vou citar nada, se concentra na mão de poucas pessoas. Então, a maior parte da renda gerada está na mão de poucas pessoas e pouca renda está gerada na maioria das pessoas, na base da sociedade. E isso acaba impactando também nas oportunidades educacionais, mobilidade social e como a estrutura de mercado vai ser formada ao longo do tempo. E por produzir resultados mais satisfatórios, de forma geral, a tributação e as transferências de renda são os meios mais utilizados para promover esse ajuste. A gente começa a perceber que, já que a política fiscal para impactar, vamos dizer, na educação, na saúde, que iria fazer com que as pessoas tivessem um índice de vida maior, e, por consequência, buscar melhores meios, né, vamos dizer, ter mais acesso a essas coisas, é necessário que essa política fiscal, através da essa política fiscal no qual ela adquire receita por tributos, são feitas as transferências de renda para as pessoas que necessitam de um auxílio, no momento que ela está precisando, se for um auxílio emergencial, como a gente viu agora no período da pandemia. Então, as transferências de renda é um auxílio do Estado para tentar amenizar um problema do Estado. Fica meio que estranho a gente dizer isso, né? Então, entretanto, com instrumentos de distribuição de renda, o Estado, simultaneamente aos tributos e às transferências, utiliza da legislação especial para a fixação de um salário mínimo e delimitar as proteções tarifárias, os subsídios. Tendo tais mecanismos, a característica principal de redistribuir recursos entre os indivíduos da sociedade. Então, a gente falou até nas outras aulas nossas da questão do imposto de renda, de tarifas especiais criadas, de impostos criados para tributar, vamos dizer, rendas maiores ou outros tipos de impostos criados, e esses mecanismos em si são criados para realmente gerar receita e ajudar na distribuição de renda.
E a redistribuição de renda na sociedade, ela não se processa apenas na transferência dos recursos aos indivíduos. Ela vai ocorrer também por meio da função de alocação, que se configura pela aplicação dos recursos obtidos pelo governo, pelo sistema de tributação progressivas, em atividades de natureza sociais. Então, não necessariamente precisa ser essa renda repassada diretamente a uma parte da população que necessita, mas pode ser na atividade de natureza sociais que vão auxiliar as pessoas a não precisarem do setor privado para poder utilizar de um recurso, ou seja, do setor privado que eu digo, de tirar dinheiro do bolso para pagar alguma coisa. Então, o Estado deveria auxiliar dessa forma para que esses recursos, que já que não vão ser distribuídos, a população consiga sentir, certo? Consiga sentir que essa receita gerada está sendo transferida de alguma forma, não necessariamente por redistribuição, mas alguma atividade de natureza social. Tendo por fim beneficiar as camadas mais pobres da população, ou seja, as necessidades de natureza coletivas. Então, aí está incluída a educação, a saúde, o transporte. Então, vai ter acesso às várias pessoas, mas que são as pessoas que não têm condições de ter o seu próprio, ou ter acesso, por exemplo, à educação privada, à saúde privada, ter o seu próprio transporte. Então, o governo em si acaba fazendo atitudes de natureza social. Essa função também contempla a redistribuição de renda na sociedade na medida em que oportuna a obtenção e o acesso a esses bens e serviços por todos os indivíduos. Então, a gente tem que ter também a percepção de que não é porque tem esse benefício, não me entenda mal, mas que realmente você perceber que você precisa daquele benefício. Então, a gente viu vários casos agora, por exemplo, no auxílio emergencial, de pessoas que não precisavam do benefício e acabou recebendo. E que tinha muitas pessoas que não recebiam e precisavam do benefício. Então, não é porque é vamos dizer, uma situação que é benéfica para todos, que todos deveriam se beneficiar, vamos dizer assim, para benefício próprio e sem pensar nas outras pessoas que realmente precisam. Então, a gente começa a perceber muito isso, de que vamos dizer, as políticas de natureza social para ajudar num momento ou para pessoas que realmente não têm condições de ter um mínimo de dignidade, de acesso, de ter acesso àquilo que precisa, certo? Sabendo-se que o governo possui a capacidade de compulsoriamente instituir formas de ação que efetivamente irão contribuir para o combate às desigualdades sociais, o que poderá ser realizado tanto pela utilização de mecanismos progressivos de tributação ou indiretamente por meio de transferência pela função de alocação. Então, a gente sabe que, igual, novamente, citando o exemplo desse repasse de renda que teve agora, então, pode ser por situações momentâneas, e quem tem essa, vamos dizer, através de lei, né, baseada em lei, o governo pode criar atitudes para auxiliar a população. Novamente, a gente sabe que nesse processo da pandemia, esse repasse de renda auxiliou não só uma população, mas uma grande parte da economia que acabou ainda funcionando por benefício desses recursos, né? Principalmente na área de alimentação, das pessoas que precisavam basicamente comer, sobreviver, que não tinha emprego, que muitas pessoas perderam emprego, auxiliou essas pessoas que precisavam e auxiliou também a economia a continuar produzindo, a ter essa produtividade num momento específico, num momento que trouxe problema, né? Essa prerrogativa deixa claro que o ajustamento na redistribuição de renda e da riqueza da sociedade somente será possível e alcançará resultados satisfatórios se a participação do governo for eficiente e direcionada para as reais necessidades da desigualdade. Então, precisa ter essa percepção e ver a necessidade real e ter o direcionamento eficaz e ser eficiente essa distribuição. A gente já tinha falado sobre isso, novamente, sobre essa parte de distribuição de renda. Deve ser eficiente, eficaz, para que isso seja direcionado da maneira correta. Concorda comigo? Porque, não adianta você fazer políticas de distribuição de renda e que não vão ser direcionadas para o setor correto. E que isso não vai acabar gerando um impacto para toda a sociedade. Então,
vocês podem falar, professora, mas só uma parte da população recebe. Sim, só uma parte da população. Mas essa população vai acabar gerando produtividade para os outros setores. É essa a percepção que se deve ter. A gente deve perceber que, tipo, por mais que a pessoa é um pequeno grupo da população que está recebendo esse recurso, essa redistribuição, mas ela vai acabar impactando em outros setores. A atuação do governo, portanto, só vai se justificar a partir do momento em que suas atividades melhorarem a qualidade de vida da população, o que se obtém com ofertas decentes de serviços públicos básicos, como saúde, educação, transporte, segurança, habitação. Então, não é somente que a gente às vezes fala só para meios de sobrevivência, né, para subsistência, só alimentação. Não, a população precisa ter uma qualidade de vida para que ela possa produzir mais, certo? Então, não adianta ela somente ter alimentação, mas e a educação, como que fica? E a saúde? E acesso básico a alguns meios culturais? Como que tudo isso vai ficar se a pessoa não tiver isso? Ela vai ser produtiva para a sociedade? Por exemplo, vamos citar um exemplo bem simples dentro de uma empresa. Se a pessoa recebe um salário somente para sua subsistência, ela vai ter a mesma produtividade? Dentro de uma economia, essa pessoa vai ser mais produtiva? Então, a gente tem que começar a perceber que o índice de desenvolvimento não é somente para aquilo que se come, mas por todos os outros setores que acabam impactando no desenvolvimento de uma sociedade. Ainda com incentivo às atividades produtivas que propiciem melhores salários e oportunidades, isso é, maior justiça na distribuição das riquezas geradas pelas atividades produtivas. Então, se há uma melhor educação, se há uma melhor saúde, né, acesso a esses tipos de fatores, há pessoas mais habilitadas para serem produtivas. Se há pessoas com maiores conhecimentos e mais saudáveis, a produtividade vai ser maior. E se há uma produtividade maior, por consequência, aumenta a renda interna, o consumo interno e a renda per capita, a produção e todos os fatores e os índices econômicos que a gente já conhece. Então, é uma cadeia. Então, não somente vamos dizer que um índice vai mostrar o desenvolvimento do país, a gente precisa analisar toda uma cadeia para que esse país seja produtivo, certo? Deixa eu voltar aqui com vocês. Então, o que a gente começou a perceber nessa cadeia de análise que a gente fez agora da economia do setor público? Que a economia, ela acaba sendo produtiva, acaba gerando, que essa produtividade vai gerar impostos, e esses impostos vão ser destinados, essas receitas, né, através de tributos, impostos, são destinados ao Estado. O Estado, por si só, tem sua função, que a gente viu desde as primeiras aulas nossas, de distribuir, fazer a distribuição correta e destinar de maneira eficaz. Só assim a gente vai ver uma sociedade que possa desenvolver melhor, e que essas políticas fiscais geradas para que haja essa redistribuição seja eficiente, seja eficaz para que os índices subam e para que, por consequência, o país se desenvolva. Novamente, a gente não pode pensar somente num país produzindo só matéria-prima, produtos primários. A gente precisa de um país produzindo, um país desenvolvendo, um país sendo tecnológico, utilizando essa tecnologia para si. Isso tudo vai ser basicamente gerado através da educação. Então, tendo uma educação de qualidade, esse país vai acabar percebendo, as pessoas em si vão acabar percebendo que, num momento como esse, agora você vem política, é muito difícil você perceber uma mudança, uma evolução, e que um país seja mais educado e que tenha um índice de desenvolvimento maior, se ainda há necessidade de trocar o voto por um botijão de gás ou por uma cesta básica, porque as pessoas não têm isso, certo? Então, se a gente há pessoas que precisam disso e que trocam, então dificilmente a gente vai ter um país desenvolvido. Certo, pessoal? Não se esqueçam de fazer atividade no final da aula. A aula que vem a gente dá continuidade nesse tema. E se ficar alguma dúvida, algum questionamento, vocês podem me procurar, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Tenham uma boa noite e até a próxima aula.